Vamos lá então, gente. Então, todo mundo me ouvindo e vendo aí, né? A nossa aula de hoje, ela na verdade, ela ia ser uma aula que eu ia já prolongar o assunto que a gente viu da aula passada, que a gente estava falando sobre perda de carga. Mas aí eu acabei pensando um pouco melhor e, assim, na aula da semana que vem, que vai ser de fato sobre como calcular a perda de carga, a gente vai ter que fazer alguns cálculos de número de Reynolds e tudo mais. E a gente acabou não vendo como calcular o número de Reynolds na prática, apesar de ser um conceito bastante simples, né? Mas, assim, para as coisas ficarem mais tranquilas e ficarem mais passo a passo, então eu preferi trazer a aula de hoje para a gente entender um pouco mais os fundamentos do escoamento laminar e turbulento e o número de Reynolds, para depois a gente poder aplicar o que a gente está vendo nessa aula aqui na aula da semana que vem. Então, na última aula, como eu falei, a gente viu ali uma introdução básica sobre a utilização de tubulações, a gente viu para que a gente utiliza, qual é a importância, assim sucessivamente. E na aula dessa semana, a gente vai conversar então mais sobre a cinemática dos fluidos e mais especificamente sobre o cálculo do número de Reynolds. Vamos lá então, a gente já discutiu um pouco sobre cinemática dos fluidos, não só nessa disciplina, como também nos sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Então, é um dos ramos mais complexos aí da mecânica dos fluidos. Então, quando a gente faz um curso de bacharelado, né, por exemplo, na engenharia mecânica, a mecânica dos fluidos, inclusive, é aberta em duas disciplinas, mecânica dos fluidos 1 e 2. E para quem vai para cursos mais específicos da área, como engenharia aeronáutica, espacial ou engenharia aeroespacial, aí já tem muito mais disciplinas. Então, tem desde disciplinas de fluidos incompressíveis, depois entra na parte de fluidos compressíveis, depois vem a parte de fluidos compressíveis computacional. Então, as coisas conseguem ficar muito mais complicadas. E eu, quando iniciei a faculdade, eu, na verdade, queria fazer engenharia aeronáutica e espacial. Mas, à medida que eu fui fazendo algumas disciplinas de mecânico dos fluidos, eu pensei, peraí, acho que isso não é bem para mim. Foi um dos motivos do porquê eu acabei alterando, então, para engenharia mecânica. Então, a mecânica dos fluidos é utilizada em diversas situações do cotidiano, como, por exemplo, escoamento de rios. Então, a gente consegue modelar o escoamento de rios pela dinâmica de fluidos, né? Escoamento dentro de encanamentos, que é o que a gente vai utilizar para a nossa aula de hoje, mas também voos de aeronaves. Então, eu já falei um pouco sobre isso em outras aulas, mas o voo de aeronaves também a gente consegue dimensionar e fazer os cálculos e projetar uma aeronave a partir da mecânica dos fluidos dela, né? Na verdade, geralmente é assim que se começa. E alguns fatos interessantes, por exemplo, quando uma empresa como a Boeing lá projeta um Airbus, um Boeing, né? Um Boeing, tipo, o nariz daquele avião é muito difícil de estar projetando aquilo. Geralmente, os modelos de tempos em tempos, eles usam o mesmo nariz. Por mais que os aviões mudem, eles ficam muito maiores tal, mas o nariz acaba sendo utilizando padrão o mesmo tipo de nariz, porque já foi calculado uma vez, é só adaptado para outras aeronaves. E a gente vai sempre estar utilizando modelos idealizados, que vai facilitar o nosso estudo do movimento dos fluidos. A gente sempre vai fazer isso. Não importa a aplicação aqui que a gente usa no nosso cotidiano, a gente vai sempre fazer uma idealização do que a gente está estudando para que fique mais fácil. Então, a gente considera o fluido como um fluido ideal, ou seja, um fluido incompressível e que não apresenta uma força interna de atrito ou viscosidade. Mas essa força, essa viscosidade aqui tal, ela está atrelada à força interna de atrito desse escoamento. Então, o escoamento ele possui viscosidade e a gente vai utilizar a viscosidade nos nossos cálculos. Mas a gente fala que as forças internas, o atrito interno das moléculas do fluido não estão acontecendo. Então, quando a gente pensa aqui, quando a gente está idealizando e fazendo os cálculos, mesmo que a gente está utilizando o ar, por exemplo, a gente diz que esse ar ele é incompressível, quando na verdade a gente sabe que não, tanto que a gente estudou compressores e tudo mais, e a gente viu que o ar ele é compressível.
A gente vai pensar também num escoamento estável ou estacionário, ou seja, a gente ligou lá o nosso equipamento, qualquer que ele seja, e ele está estável. Ele não está vibrando, ele não está se locomovendo de um lado para outro. O meu escoamento ele está estacionário. Ele passou por um regime lá que a gente chama de transiente, e ele entra em regime do que a gente chama de regime permanente, ou regime estacionário. Então as coisas não vão mudar ao longo do tempo, elas vão ficar sempre mais ou menos igual. Eu vou mostrar isso nessa aula de hoje. A gente vai fazer, então, alguns cálculos, e esse cálculo aqui em específico a gente já viu. Isso aqui, inclusive, caiu na primeira prova, que era cálculo da velocidade média de um escoamento. Então, a gente calculava lá a velocidade média pela vazão pela minha área, e a área a gente calculava por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, onde V é a minha velocidade, o Q é a vazão, A é a área e D é a diâmetro. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Beleza. Então, o movimento dos fluidos, de forma geral, a gente pode processar ele de duas maneiras diferentes, duas maneiras principais. Uma delas é o que a gente chama de escoamento laminar e a outra é o que a gente chama de escoamento turbulento. Então, de novo, já falei isso em outras aulas e hoje a gente vai quantizar isso. A gente vai fazer um cálculo e colocar um número e com esse número a gente vai dizer se o escoamento é laminar, uma região de transição ou turbulento, né? Mas de grosso modo, ou laminar ou turbulento. Então, o escoamento laminar vai acontecer com o movimento ordenado das moléculas do fluido. Então, todas as moléculas do fluido estão se movendo dentro de um tubo, a gente pode pensar um tubo com água dentro, de forma ordenada dentro daquele tubo. O movimento do fluido pode, então, em qualquer ponto, ser completamente previsto. Então, eu posso fazer lá um cálculo em que eu vou dizer várias características desse fluido, a velocidade dele, consigo calcular a viscosidade, por exemplo, consigo prever onde que ele vai estar depois de um determinado tempo, assim por diante. E aqui tem um exemplo de água escoando dentro de um encanamento. E ou água, ou a gente pode pensar em óleo, né? Óleo fica mais fácil porque o óleo é mais viscoso, né? Ele é mais denso, então é mais fácil pensar que o escoamento é laminar dentro de um tubo com óleo, né? Mas se a água tiver em uma velocidade baixa, ela também é laminar. A gente vai ver um exemplo. Então, todas essas camadas de fluido estão uma sobre as outras. E elas não estão se mexendo, elas não estão se mexendo, que elas não estão se misturando, né? Então, esse aqui é o chamado escoamento laminar. Já o escoamento turbulento, como o próprio nome diz, o movimento das moléculas do fluido, então ele é completamente desordenado, ele é turbulento. As moléculas passam de um dado ponto, então as moléculas que passam de um dado ponto, no geral, eles não vão possuir a mesma velocidade, então meu movimento é completamente desordenado. E aí fica difícil eu estar fazendo previsões sobre o comportamento desse fluido, justamente porque todo o movimento dele é desordenado. Então, fica difícil saber onde ele vai, aquela molécula, por exemplo, vai estar depois de um determinado tempo, é mais difícil fazer cálculos, apesar de que eu posso fazer aproximações, e é o que a gente vai utilizar a partir dessa aula para a aula da semana que vem. A gente vai precisar calcular o número de Reynolds, a gente vai olhar numa tabela esse número de Reynolds, vai fazer alguns cálculos de perda de carga baseado também nesse dado que é o número de Reynolds, entre outros. Então, aqui tem um exemplo de um fluido escoando dentro de um tubo com escoamento completamente turbulento. Vocês podem ver aqui a molécula que saiu de um ponto e ela está se mexendo por dentro desse fluido. Ela não está bonitinha, que nem era o escoamento laminar antes, que eu tinha todas as moléculas uma sobreposta às outras. O meu fluido aqui está completamente desordenado aqui dentro. Gente, alguém tem dúvida entre a diferença do escoamento laminar e um turbulento? Todo mundo entendeu esse conceito, pessoal? É importante vocês terem esse conceito bem fixado, porque a gente vai fazer cálculo na sequência, e esse conceito é importante. No YouTube, se você pesquisar lá movimento laminar e turbulento, dá para ver saindo da torneira, assim, como é que é. Isso.
Dá para ver. A gente vai assistir um vídeo daqui um pouquinho também, que eu peguei no YouTube, que também mostra lá a diferença do laminar e turbulento. Mas no YouTube tem diversos exemplos lá de escoamento laminar e turbulento. Então, aqui, a título de completamente exemplo, curiosidade, então a gente pode pensar lá, se a gente tivesse um tubo com escoamento laminar, lá com um perfil de velocidade bonitinho, em que a velocidade no centro do meu escoamento, lembrando que isso aqui é em 3D, né? É maior a velocidade do que a borda do escoamento, porque a gente tem efeitos de atrito, e a gente pode dizer que a velocidade aqui no limite, quando isso aqui, essa espessura tende a um valor muito pequeno, tende a zero, essa espessura, essa velocidade aqui nesse ponto acaba sendo zero. Então, o fluido ele cola na parede da tubulação, né? Então, se a gente colocar lá peixe lá dentro, como por exemplo, o peixe consegue nadar lá dentro desse escoamento, tal, porque ele é laminar. Então, eu tenho as lâminas de fluidos umas sobre as outras. Já se a gente pensar num escoamento turbulento, então eu tenho um movimento caótico do meu fluido ali dentro. E eu não vou conseguir ter um perfil de velocidade tão bonito. Eu vou fazer um perfil aqui médio de velocidades aqui dentro. Então, é uma média de todas as lâminas de fluido que estão escoando aqui dentro. Então, né, eu tenho várias lâminas em várias direções aqui, de formas completamente caóticas. Então, eu vou calcular lá uma velocidade média, né? Não vou conseguir ser tão preciso. Então, lá o meu peixe, se estivesse dentro dessa tubulação, vai ser completamente caótico para ele nadar ali dentro, porque eu tenho um redemoinho muito grande, né? Vários redemoinhos, na verdade, né? E aqui é um outro exemplo. Essa imagem não é uma imagem assim tão boa, mas isso aqui é um exemplo de um túnel de vento. Então, é comum utilizar em sistemas de aeronaves, tal, quando está fazendo projeto, fiozinhos de lã preso na asa da aeronave. Então, existem projetos dentro de universidades, como o Aerodesign, por exemplo, em que é muito comum o pessoal fazer isso, colocar câmeras para filmar o escoamento. Então, não é tão bonito aqui, não é tão laminar assim, né? Se a gente pegar lá a rigor, lá, se a gente for calcular o número de Reynolds aqui, não é assim tão laminar, não. Mas aqui o meu fiozinho de lã, ele está mais reto, ó. Então, eu posso dizer que é um escoamento melhor, um escoamento mais próximo do laminar. Enquanto que quando eu levei o ângulo de ataque da aeronave, então eu estou fazendo com que a aeronave suba, o escoamento ele vem aqui, ele bate e ele vem se tornando turbulento em cima da aeronave. Então, é por isso que esses fios de lã aqui, a ponta deles, elas se mexem bastante. Eu tenho lá vários efeitos, descolamento de camada limite, etc., que fazem com que essa região aqui já passe a ser turbulenta. Enquanto que essa região aqui, nesse escoamento, a grosso modo, a gente diz que é laminar. Se a gente for lá a rigor do rigor e fizer o cálculo aqui, a gente vai ver que ela não é laminar, ela também tem uma certa turbulência. Mas a gente pode aproximar dessa forma. Vamos ver aqui um vídeo. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é uma bancada de teste em que a pessoa colocou ali um fluido. Ó, então, aqui o meu fluido ainda está completamente parado nessa bancada aqui. Então, ele colocou lá no centro do fluido uma agulha com uma tinta rosa aqui. Então, veja, o fluido está parado, essa tinta ela caiu na parte de baixo dessa tubulação. À medida que o fluido começa a escoar, ó, tá levando essa camada de tinta lá para a parte de trás. Então, isso aqui é um tubo com água, provavelmente, água a uma velocidade baixa ou algum outro fluido ali dentro. E agora o escoamento está começando a acontecer dentro dessa tubulação. E notem que aqui já está formando o perfil de escoamento e aqui dá para ver o escoamento colando na parede e parte de baixo aqui da tubulação. Então, aqui até se mostra, né, faz um zoom aqui do perfil de velocidade sendo formado. Ó, e aqui a gente tem, então, a água está saindo, e isso aqui é uma imagem lá da parte final do tubo, então a gente tem a água saindo lá na parte final do tubo. Aí aqui a pessoa esbarrou na bancada e isso gerou uma certa perturbação lá no escoamento. E essa perturbação, ó, tá passando lá para frente, mas o meu escoamento ele tá completamente laminar. Então aqui a gente diz que o número de Reynolds, que a gente já vai aprender a calcular, ele é menor do que 2.300.
E Reynolds é uma unidade adimensional, então não é nem Newton, nem metros, nem segundo, nem nada. Então, o meu escoamento aqui, vejam, ele é completamente laminar, ele está bonitinho, eu joguei um pouco de tinta no meio do escoamento e ela está indo certinho até o final do tubo. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a aumentar a velocidade de escoamento. E aí, ó, vocês podem ver aqui que já tem muito mais água saindo na parte externa aqui desse tubo. E o meu escoamento, ele já está começando a ser um escoamento que a gente chama de transição. Então, o começo dele aqui, ele está laminar, mas se a gente olhar mais para o fim aqui, a tinta já está completamente espalhada aqui nessa tubulação. Então, o meu escoamento já está ficando bastante turbulento aqui para o final desse duto. Então, a gente até conseguiria aqui medir, né, esse começo aqui é laminar, mais ou menos por aqui, daqui em diante, ele começa a ter uma transição e ficar bastante turbulento aqui no final do tubo. E aqui um escoamento já, aqui ele escreveu D turbulento, né? Tá errado isso daqui, é escoamento turbulento, não tem esse D. Então, aqui o escoamento já está completamente caótico. Então, notem que aqui eu tenho uma vazão de água maior, então a velocidade do escoamento aumentou, e eu não consigo ver aquela linha bem bonitinha formada aqui no meio desse tubo. A tinta já está completamente dispersada dentro desse duto. Isso mostra que o escoamento está completamente turbulento. Beleza, gente? Todo mundo entendeu isso? Então aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai ver como é que a gente determina qual é o tipo de escoamento que a gente tem dentro da nossa tubulação. Se o escoamento é laminar ou se o escoamento é turbulento. Então a gente determina isso utilizando o que a gente chama de número de Reynolds, que era o que estava ali naquele vídeo. Então, Reynolds é o nome de uma pessoa, né, um físico, ele demonstrou lá pela primeira vez que uma combinação de variáveis podia ser utilizada como critério de distinção entre o escoamento laminar ou o escoamento turbulento. Então, a gente vai fazer um cálculo, vai chegar a um valor lá, um valor, sei lá, X, e a gente vai ver se esse valor é menor do que 2100, ele é laminar. Se ele é maior, ele é turbulento. E é claro que aqui a gente está idealizando, como eu falei no início da aula. Numa bancada lá de trabalho, eu consigo ter um escoamento laminar com um número de Reynolds mais altos. Mas isso aqui a gente está utilizando de forma acadêmica, né? Como a gente utiliza para fazer dimensionamento hidráulico dentro de casa, para calcular lá a perda de carga e tal. Então, o número de Reynolds é um parâmetro adimensional. Tem duas formas como eu posso calcular esse número de Reynolds. Posso calcular por essa primeira fórmula, então notem que essa é uma fórmula que tem multiplicação e divisão de fatores, onde o RE é número de Reynolds, ρ é a minha massa específica, V é a velocidade do escoamento do fluido, D é o diâmetro do tubo e μ é a viscosidade dinâmica do fluido. A gente pode tanto usar a viscosidade dinâmica do fluido quanto a viscosidade cinemática do fluido. Então, esse valor aqui depende do tipo de exercício que a gente está fazendo, depende do que vai ser colocado na fórmula. Na verdade, a viscosidade cinemática ela vem de uma combinação da viscosidade dinâmica com a massa específica. A gente não precisa entrar em detalhe aqui. Então, eu posso usar a fórmula aqui, que eu vou chamar de fórmula 1, ou a minha fórmula 2. Na fórmula 2, o ρ também é o número de Reynolds, V é velocidade, D é o diâmetro do tubo. E depois que eu calculo essa fórmula, bom, antes de falar sobre o cálculo da fórmula, vamos falar um pouco sobre viscosidade. Então, viscosidade é a resistência que um fluido apresenta a um escoamento. Então, pode ser de dois tipos, né? Como a gente viu ali, a viscosidade dinâmica, que é dada em termos de uma força para mover uma unidade de área e uma unidade de distância desse fluido, ou viscosidade cinemática, que é uma relação entre a viscosidade dinâmica pela densidade. Na prática, aqui, quando a gente está olhando, a gente pode pensar, por exemplo, se a gente pegar uma colher lá e encher num copo com a colher ter mel e no outro copo ter água. A gente pegar uma colher, levantar e deixar a água escorrer. Então, ela vai cair de uma determinada forma. Se a gente fizer isso com o mel vai escoar de uma forma diferente. É porque a viscosidade cinemática do mel é diferente da água.
Então, esse é um exemplo prático da diferença entre esse parâmetro, que é a viscosidade cinemática dos fluidos. E a velocidade dinâmica, ou a cinemática, então, existem tabelas em que a gente pode estar consultando esses valores. E ela é altamente influenciada pela temperatura e pela pressão lá que o fluido tá tendo ali, né? Mas a velocidade, a temperatura é um fator muito importante. Então, se a gente pensar a água, né, o líquido a 20, aqui a gente está pensando líquidos a 20 graus, né? Então, álcool tem essa viscosidade 0,248 vezes 10 na menos 3, acetona é diferente, metanol, benzeno, água, mercúrio, ácido sulfúrico. Então, aqui a 20 graus. Eu acho que no exercício eu escrevi 25, mas a gente pode considerar 20 graus. Então, não é possível definir ali precisamente a faixa do número de Reynolds para cada tipo de escoamento, quando a gente está chamando ele de laminar ou ele de turbulento. Mas depende também de algumas perturbações ali do meio, né? Então, como eu falei, né, se o meu objeto tiver algum tipo de vibração, alguma outra coisa, mas de forma geral a gente pode usar aqui para os nossos cálculos o número do Reynolds. Se der menor que 2100, a gente diz que beleza, o escoamento é laminar. Número de Reynolds maior que 4.000, escoamento já é turbulento. E o número de Reynolds entre 2.100 e 4.000, a gente diz que é um escoamento ali de turbulência, tal. A gente não precisa aqui entrar tanto em detalhes, mas né, acima de 2.100, abaixo de 4.000, a gente tem o que a gente viu ali naquele exemplo, o meu escoamento sendo turbulento. Então, eu vou parar aqui, sendo essa, então, a aula teórica.